dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo na Igreja Católica. Nesse dia de hoje nós vamos estar falando sobre os apóstolos, conforme o índice analítico, mas nós estamos já no 7º parágrafo, onde que vai estar falando sobre a fé da igreja é anterior à fé do fiel, e quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Essa transmissão da fé pelos apóstolos, nós vivenciamos ela nos sacramentos. Então a gente vai ver, diante deste agir da igreja, a presença do testemunho de fé dos apóstolos, que nos é passado para que a gente viva a graça que vem de Deus, confirmando a graça, né? Quando nós vivemos os sacramentos. É o parágrafo 1124. A fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Então, quando a igreja vivencia os sacramentos, ela confessa, ela assume aquilo que nós recebemos, a tradição, passado de um para o outro, a presença viva com Jesus, onde que eles vivenciaram lá na palavra de Deus o que Jesus pediu. Depois nós vamos ver aonde que está os sacramentos, a Eucaristia, o batismo, a confissão, o matrimônio, a unção dos enfermos, a ordem e a confirmação, que é a crisma, na palavra, da onde que foi retirado pelos apóstolos a convivência com Jesus e onde que eles fizeram no agir nessa transmissão da fé, onde que na vivência dos sacramentos. Daí o adágio antigo, credente, ou então, a lei do que suplica estabeleça a lei do que crê, segundo Próspero de Aquitania, no século V. A lei da oração é a lei da fé, ou seja, a igreja traduz em sua profissão de fé aquilo que expressa em sua oração. A liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição. Então, quando nós presenciamos nos sacramentos esse agir de Deus, essa confirmação da graça, onde que os sacramentos nos traz para nós essa atitude de fé, essa profissão de fé, onde que nós nos unimos junto com a igreja, junto com os apóstolos, que é passado para nós essa confirmação da graça. Então, a gente vai pegar aqui as passagens bíblicas, onde que nós vamos vivenciar aonde que eles buscaram os sacramentos e foi deixado diante dessa atitude de fé, como diz a palavra sacramento, né? São ritos sagrados por meio dos quais se recebeu ou confirma a graça divina. Então nós vamos pegar primeiro a Eucaristia, Lucas 22, 19. Então a Eucaristia, né? Vamos começar pelo batismo. Mateus 28, 19. Mateus, primeiro evangelho, né? 28, 19. As passagens bíblicas traz para nós esse relacionamento com Jesus, onde que nos coloca nessa unidade com os apóstolos, porque foi transmitida por eles, né? Foi passada essa missão da palavra aos apóstolos, para guardar a palavra, para anunciar a palavra, né? E essa palavra anunciada traz para nós esse relacionamento da atitude de fé. Mateus 28, 19. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é o batismo.
Lucas 22:19, a Eucaristia. Lucas, capítulo 22, Lucas 22:19. Lucas 22:19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Palavras da salvação, que está a Eucaristia. Graças a Deus. A confissão, João 20:23. João 20:23. Aqueles a quem perdoar-lhes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles o que retiverdes, lhes serão retidos. Isso aqui foi uma ordem de Jesus, onde que ele chega e sopra sobre ele o Espírito Santo e diz, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João 20:23, a confissão. O matrimônio, vamos pegar a ordem, que já é, a ordem não, matrimônio, tá certo? Matrimônio, Efésios 5:31-32. Efésios, irmãos, eu estou colocando aqui para nós, né? Na sequência aqui, então nós falamos do batismo, Eucaristia, a confissão, agora o matrimônio, Efésios 5, Coríntios, vamos folhear a Bíblia, Efésios 5, 31-32. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quer dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então falamos do matrimônio, unção dos enfermos, Tiago 5,14. Tiago 5,14, né? Vamos lá, vamos pegar a unção dos enfermos. Tiago 5,14. Está alguém enfermo? Chame o sacerdote da igreja e a este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Palavras do Senhor, unção dos enfermos. A ordem, Lucas 22:19. Que a ordem é o sacerdote. Lucas 22:19. Lucas 22:19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. Lucas 22, versículo 19. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aqui é onde que eles tiram que a ordem foi ordenada para que eles fizessem isso em memória de mim. A confissão da crisma, a confirmação e a crisma, Atos 8,14. Atos 8,14. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos vossos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Detalhe que, irmão, então eles já tinham sido batizados, então não é no batismo, já que eles tinham recebido o Espírito Santo, né? Assim, na graça, na confirmação do agir do Espírito Santo, mas ali foi na confirmação, todo esse agir da imposição das mãos, para que eles recebessem o Espírito Santo, essa confirmação dos dons do Espírito Santo. Amém? Então aqui está um pouquinho de cada um. É lógico, né, irmão, que a igreja vai nos informar muitos mais direcionamentos, mas eu peguei cada um de cada momento da palavra que nos leva aos sacramentos, que foi transmitido pelos apóstolos, para que nós sejamos agraciados com
confirmação da graça divina, que nós possamos viver diante do direcionamento dos apóstolos, deixado para nós o ato da fé, os sacramentos. Então não deixe que isso seja tirado do nosso coração quando alguém diz que devemos viver somente da fé, como Lutero. Nós devemos viver com a igreja, obediente, levando aquilo que Jesus nos pede, que é anunciar o Evangelho, que é se unir a Ele, a viver a graça na família de Deus. Quem ouve a minha palavra e coloca em prática, esse é meu irmão, esse é minha mãe, esses são os meus parentes, né? Então nós fazemos parte da Igreja de Cristo, nós nos unimos a Cristo, a família de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.